Muito bem, a violência vem marcando presença em bairros nobres daqui de São Paulo, com o assassinato do ciclista durante um assalto que comentamos aqui já no Jornal da Manhã. E sobre esse assunto recebemos agora o ex-secretário nacional de Segurança Pública e também coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente da Silva Filho. Coronel, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse dessa sensação de insegurança que infelizmente vivemos não apenas em São Paulo, mas praticamente em todo o país. Bom dia ao senhor. Bom dia. Olha, esses casos são muito emblemáticos em termos de impacto na opinião pública, nessa sensação de insegurança, até pela cobertura intensa. É uma grande tragédia pessoal que coloca em xeque aí a competência, o interesse das autoridades em geral, pode ser do presidente, do governador, secretário de polícia, etc. Sempre um desalento, uma desconfiança da capacidade de proteção para a sociedade desse instrumento público todo. O fato é que, apesar do impacto, nós temos um contexto que é importante sempre salientar. A cidade de São Paulo teve 498 homicídios, assassinatos no ano passado, e desses nós tivemos 53 casos de mortes em assaltos. Relativamente pouco dentro do conjunto. Para se ter uma ideia, as mortes em acidentes de trânsito são 12 vezes maior do que mortes em assalto aqui na cidade de São Paulo. Isso não deixa de levar a gente a fazer algumas considerações a respeito de melhorar substancialmente a capacidade da polícia de fazer a prevenção nos assaltos. Afinal de contas, é nos assaltos que essas mortes, ainda que mesmo sendo muito graves, que é nos assaltos que acontece. E isso, naturalmente, está falhando de alguma forma. É importante ainda sempre lembrar a nossa audiência e as pessoas de maneira geral, para ter um pouco mais de cuidado com o grande alvo de interesse dos criminosos, que é o celular que está nas mãos das pessoas. Criando uma oportunidade, um objeto que custa de 3 até 15 mil reais, e é muito fácil de tomar, e geralmente a gente está exposto também, as pessoas estão expostas a indivíduos que têm um descontrole emocional, pessoas que são capazes, como foi esse caso, de exercitar a sua maldade em estado puro, de agredir sem nenhuma resistência da vítima. Essa é uma outra questão também que nos remete a um pleito que o próprio governador de São Paulo fez junto com outros em Brasília, para fazer um ajuste na legislação, de forma que aqueles indivíduos que estão aí exagerando na sua atuação nas ruas por causa do celular, que eles possam ser brecados por um instrumental mais eficiente do que nós temos. Estou falando dos famosos casos que a imprensa noticia de indivíduo preso 80. Eu lembrei de 2 casos aqui, um de Minas Gerais, com mais de 100 prisões por crimes cometidos, são soltos na audiência de custódia porque se o juiz calculou que não era o caso de manter preso para responder o processo. Ele sai da audiência e vai roubar outro. Então, criminosos que reiteram, ou seja, repetem seguidas vezes os crimes nas ruas, eles precisariam ter um instrumental para serem brecados, sair de circulação e ter uma punição rápida e mais eficaz do que nós temos hoje também. Coronel, muito bom dia para o senhor, obrigada pela entrevista. Quando a gente se depara, com um caso como o do ciclista recentemente, parece que a gente acaba vivenciando o crime de forma muito natural, A gente escuta uma história dessa, um latrocínio, como foi esse caso, que é o roubo seguido de morte, como algo do cotidiano já, E, de fato, o latrocínio segue sendo um dos crimes de maiores desafios para as forças de segurança. O que está faltando na tua avaliação para que esse tipo de crime seja reduzido? As políticas de segurança atuais, elas estão funcionando de fato? Como que deve ser a atuação, então, das forças policiais? Precisa ser aprimorado em que ponto, E o que haveria de ser solução para esse tipo de crime? Olha, não é o caso de ter uma política ou algum tipo de orientação específica para latrocínio. O benefício que tem a segurança pública, de maneira geral, tem a ver com uma política bastante competente de prevenção. Vamos lembrar que só na cidade de São Paulo nós temos aproximadamente 200 mil assaltos por ano. Há uma quantidade bastante expressiva, tem 13 mil roubos só de veículos, tirando o motorista do carro. Então, quando se faz uma política que consiga avançar um pouco mais na redução desses crimes, isso acaba afetando naturalmente esses crimes violentos, como é o caso do latrocínio. O benefício, portanto, para a sociedade é uma política global de segurança. São Paulo, é importante lembrar, vem reduzindo sistematicamente os crimes mais violentos nos últimos 25 anos. É um fato bastante positivo
Mas isso, naturalmente, não deve servir de refresco para a gestão pública, que tem um compromisso, claro, ninguém vai zerar crimes em nenhum lugar aqui do Brasil, mas é um compromisso de reduzir a níveis suportáveis, aceitáveis. Eu estive em Portugal no ano passado e você não sente esse medo, esse receio, porque o crime armado praticamente inexiste em Portugal ou na Espanha, na Europa de maneira geral. E esse é um desenvolvimento que nós precisamos evoluir. Mas não é só uma questão de polícia, obviamente. Nós estamos com a sociedade muito armada, a sociedade nossa é violenta, mencionei aqui, nós temos pelo menos 1.000 mortes por ano no trânsito no estado de São Paulo, 600 só aqui na capital, e isso naturalmente é um empreendimento de sociedade para as próximas décadas. Mas sem dúvida nenhuma, nós precisamos cobrar da sociedade mais competência nos processos de prevenção. E isso naturalmente é sempre importante lembrar, não se faz simplesmente armando mais com tropas especiais, mas dando mais potência de prevenção às unidades que estão no bairro. Tem um batalhão que cuida dessa região, onde matou o ciclista, por exemplo. Ele precisa dar as primeiras respostas de prevenção, como deve ser de maneira geral em todo o estado de São Paulo. Coronel José Vicente, agora a pergunta dos nossos comentaristas, o Diogo da Luz e também o Adriano Cerqueira. Vou começar com você, Diogo. Bom dia, Coronel. Admiro muito o seu trabalho, que acompanho de muito tempo. E eu entendo essa preocupação de que polícia prende, justiça solta, que as leis nem sempre são rígidas o suficiente, mas tem outros aspectos que me parecem muito importantes e a gente não pode parar no discurso. O caso do Vitor, não se sabe quem foi o autor. Então não tem nada a ver com a justiça por enquanto. E dados de hoje, atualizados diariamente pelo Banco Nacional de Medidas Provisionais, dizem que nós temos no país 499.179 pessoas presas, privadas de liberdade de alguma maneira, e 324.328 com ordens de prisão que não estão sendo cumpridas. É sabido que no Amazonas, na Bahia, no Ceará, nós temos mais condenados soltos do que nas prisões. Descobrimos recentemente aqui na capital que a prefeitura, com um sistema de câmaras e a GCM, prendeu já mais de 600 pessoas que andavam livremente por aqui. E os dados oficiais dizem que no estado de São Paulo temos 166.547 presos e 62.166, eu vou repetir, 62.166 ordens judiciais de prisão que não são cumpridas. Não é alguma das medidas que deveria ser tomada rapidamente, com melhor estruturação da polícia, para que ela pudesse prender essas pessoas e tirar das ruas quem já está condenado? Olha, nós temos mais uns 150 mil condenados que estão usufruindo da condenação em liberdade. Tá? É um outro trabalho que vem sendo feito. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos criar um instrumento de intimidação, de redução da impunidade para esses crimes que atormentam mais a sociedade. Eu estou falando do crime organizado, dos indivíduos violentos e dos que têm a ação criminal repetida, dezenas de vezes. Parece que passa uma catraca da delegacia, entra e sai. Então é necessário brecar, porque essa intimidação também faz parte do sistema de controle social de toda a sociedade. O que nós observamos, de maneira geral, que não é... Se a gente fosse arrecadar todos esses indivíduos, 60 mil que estão com mandato de prisão em aberto, buscá-los, prendê-los, mesmo assim, os problemas vão continuar do mesmo tamanho praticamente. O que nós observamos é que existe todo um processo de prevenção importante, porque nós percebemos que o crime cresce na medida que existe mais oportunidade. Pessoa com celular na mão cria oportunidades para o crime, esse é um aspecto importante, e é uma questão de risco. Oportunidade e risco está na cabeça do criminoso. Isso lembrou lá um prêmio Nobel dos Estados Unidos, Gary Beck, mostrando isso. A cabeça do bandido também funciona de uma forma econômica, risco e oportunidade. E a polícia moderna, ela vai mapeando os locais, então mesmo os criminosos que estão sendo procurados, aqueles que não foram ainda apanhados pela polícia, existem sistemas mais eficientes que ajudam a fazer uma prevenção. A iluminação, por exemplo, lá na década de 90, foi responsável por uma redução de 30% de assassinatos em Diadema, uma pesquisa que eu fiz pelo Instituto Brodel por lá. Então, existe muito trabalho a ser feito pela prevenção, que não é só com a polícia armada e também não é só prendendo esses criminosos.
Não se pode confiar tanto na tecnologia de prender nos indivíduos, porque nós temos, eu calculo, em torno de 3% da população que estão aí disponíveis para cometer crime com certa frequência. Não são apenas os condenados, são ainda os que não foram apanhados pela polícia, que talvez seja o que mais atormenta a sociedade. Bom dia, Coronel. Eu assisti uma matéria, enfim, que está havendo um movimento de fazer uso da Guarda Civil Municipal também na área de prevenção contra questões de violência e segurança. Até que ponto adicionar, né, essa Guarda Civil Municipal aos efetivos de segurança pública vai redundar em coisa positiva ou pode haver um problema aí de coordenação, atribuição? Eu queria entender melhor como que funcionaria essa medida. Olha, está uma tendência no Brasil de prefeituras, isso apareceu muito durante a campanha eleitoral, que é uma coisa óbvia, mas é uma tendência de prefeitos querendo armar suas guardas municipais com armas longas, fuzis, escopetas, para tentar ir para cima do crime, como se diz. O prefeito Paes falou, inclusive, criar uma força municipal de segurança fortemente armada para ajudar no combate ao crime, só que não é bem assim. Nós comentamos aqui, estamos falando de 52 casos de mortes em assalto, é muito grave, mas nós tivemos 200 mil assaltos. Então é necessário fazer um trabalho de prevenção para reduzir esses 200 mil assaltos. Reduzindo isso, é bem provável que os latrocínios que acontecem em assalto também caiam. Esse processo de prevenção, ele é extremamente importante e a prefeitura tem um papel muito grande. Prevenção não é só o patrulhamento que está nas ruas. A prefeitura tem políticas sociais extremamente importantes nas periferias. Eu lembro aqui que o Capão Redondo, do Jardim Ângela, lá em 1998, eles tiveram aproximadamente 200 assassinatos. Nesse processo de 25 anos, caiu de 200 para 30. Há um processo civilizatório, portanto, em que, à medida que se avança nessas periferias, um pouco mais de qualidade de vida, qualidade do ambiente onde as pessoas estão, escolas, o comércio, as lojas, a iluminação pública, até o asfalto, o ambiente adequado, isso tem impacto também na violência da cidade. Eu dou um exemplo claro e simples demais até. Nós temos 2 praças da Sé. Você tem medo de andar na superfície da Praça da Sé às 9 da noite. Quando você desce 15 metros para baixo na estação do metrô, ali não acontece nada, você se sente seguro, porque tem iluminação, é um local limpo, e tem vigilância de câmera, não tem policiamento lá. Esse ambiente da prefeitura, nós sabemos que o ambiente condiciona muito o comportamento das pessoas, até de jogar um papel de bala na rua. E isso tem um papel extremamente relevante numa situação melhor de vida. Não estamos falando só dos criminosos cruéis, como essa besta que apareceu num certo momento aí, mas aquele crime todo que incomoda o dia a dia na cidade. A prefeitura tem um papel, sim, mas não é armando suas guardas municipais para fazer o exibicionismo de marketing político. Coronel José Vicente da Silva Filho, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia.